Já de volta com seu Sem Censura Pará, não te esquece que o programa ele é ao vivo e tem uma reapresentação à noite, a partir das 23 horas, do programa do dia. Então estamos já no segundo bloco. A dupla de artistas, Gisele Vasconcelos e Pedro Vitor, foram convidados pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para a exposição coletiva Atos de Revolta, Outros Imaginários sobre Independência. Os artistas participam da mostra com o projeto Nhenga Cabana, que se baseia em arquivos do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto. A obra mostra momentos marcantes da revolta da cabanagem e, para dar todos os detalhes da exposição, conversamos com os artistas Gisele e Pedro, que falam conosco diretamente do Rio de Janeiro. Queridos, sejam bem-vindos ao programa. Que bom poder atender ao nosso convite de estar aqui no Sem Censura Pará. Mas a pergunta que não quer calar, por que esse nome? Nhenga Cabana. Eu pronunciei certo? Nhenga, sim. Nhenga é língua, em Nhengatu. Sim. Então, a gente como esse trabalho ele reúne múltiplas mídias e também Nhengatu foi uma língua hegemônica falada durante o período da cabanagem, né? Durante um período muito longo na Amazônia, adotamos esse nome como um título, como uma reunião de linguagens também, que é um pouco a representação do nosso trabalho. Bem, eu estou lendo aqui pela produção do Sem Censura que você é artista plástica, mora nos Estados Unidos, e o Pedro é carioca do Rio de Janeiro. Como é que faz esse encontro de pessoas que estão no mundo falando sobre uma temática paraense? Bom, eu e o Pedro, a gente já tinha uma ligação muito grande entre o ativismo midiático e também as artes. Então, a gente já tinha uma conversa muito interessante de anos até. E já estávamos bem próximos esse ano, inclusive. Quando o convite veio da curadoria, eu acho que eles nem entendiam que a gente estava tão próximo assim. Então, assim, caiu como uma luva, porque o convite veio, a curadoria entrou em contato com a gente, trazendo a temática da exposição, né? E logo assim no início a gente veio trazendo também a questão da cabanagem, né? Que seria o momento ideal também para falar sobre ela. Então, assim, funcionou que dos Estados Unidos, de Nova York, e Pedro aqui do Rio de Janeiro, a gente fez o trabalho praticamente todo remoto, tendo alguns dias de produção, assim, 10 dias de finalização da produção até a abertura da exposição aqui no Rio. Mas funcionou bem, eu acho que a gente está bem acostumado a trabalhar remotamente por quase 15 anos já. Então, e com mais pandemia, as tecnologias só melhoraram nesse aspecto. Então, isso deu certo e acho que funciona muito, muito bem, inclusive para o tipo de trabalho que a gente desenvolveu. Por quê? Porque exige boa conexão, exige muita conversa, né? É um trabalho que, na verdade, é praticamente feito a partir de arquivos digitais, né? Esse convite feito pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é justamente para a exposição coletiva Atos de Revolta, Outros Imaginários sobre Independência, fez com que vocês fizessem um levantamento geral sobre o movimento da cabanagem em nosso estado. Como é que isso se encaixa nesse recorte de análise do bicentenário da independência do Brasil? Eu penso que é uma das exposições que está acontecendo pelo país que trazem revisões sobre esse momento histórico. E no caso do MAN Rio, a curadoria de Beatriz Lemos, Keina Eleison, Pablo Lafuente e Paula Souza, traz um olhar que investiga revoltas que aconteceram 50 anos antes ou 50 anos depois, nesse período de 1822, do ano da independência, do Grito do Ipiranga. Mas o fato de terem revoltas em várias partes do país, incluindo a cabanagem, que eclode em 1835, faz a gente entender também que são várias independências, né? Não foi um ato heróico que aconteceu somente com o Grito do Ipiranga. E aí, acho que de muitas conversas com Gisele, a gente identifica o jornalista, o professor, sociólogo Lúcio Flávio Pinto, que através do seu jornal pessoal tem um dos projetos de publicação independente no país mais longevos, né? Durou quase 30 anos. Mais de 30 anos até.
sim, então acho que foi uma conversa também de criar uma edição extraordinária desse projeto de Lúcio, que é o Jornal Pessoal, com uma parte da escrita dele que fala somente sobre a cabanagem. Então, a gente acabou, nessa edição, que foi feita à distância, como a Gisele falou, a gente acabou focando basicamente em 4 eixos principais, né? Cronologia, as biografias principais, né, os principais personagens, e um destaque também aos personagens que compõem o Levante, né, que fazem parte desse período revolucionário amazônico. E é uma participação diversa nesse cenário. A outra também são as bibliografias, né, que a gente traz no jornal, um recorte que Lúcio faz das bibliografias históricas, de base, que a gente diria, e também faz até uma crítica às bibliografias que fazem um péssimo trabalho de contar a história da cabanagem também. Então, assim, a única coisa que eu queria acrescentar sobre essa ponte, como criar, né, essa ponte para uma história de 200 anos, é que, na realidade, eu acho que a curadoria, assim como a nossa posição também, percebe também esse período, não só relê esse período de independência e de revolta, como um período muito similar ao que a gente vive aqui, né, no nosso contexto atual. Então, assim, é uma releitura, mas é uma releitura também pensando nesse momento político que a gente vive no Brasil, e principalmente, no nosso caso, o movimento político amazônico também. Eu acho que o destaque, principalmente sobre a mídia alternativa e o papel que Lúcio Flávio Pinto representa a Amazônia, é um destaque que a gente deve atentar também o comportamento de resistência e de coragem desse tipo de alternativa midiática coexistir numa Amazônia tão violenta e tão cheia de atrocidades e arbitrariedades, né, em relação correlacionado ao mundo. Então, eu acho que é atual a discussão. Ela é histórica, mas ela também conta um fio de uma história necessária para remontar a nossa memória também, nos relembrar que isso existe e coexiste na nossa realidade também, inclusive, e principalmente numa realidade amazônica. Temos participação do público para vocês. Vamos lá. Nosso telespectador Lúcio, lá de Barcarena, parabeniza o casal pelo excelente trabalho e ele quer saber se será exposto aqui em Belém. Olha aí, o sonho de consumo. Pará já quer se ver nas telas. Sim, a gente, por enquanto, essa exposição está em cartaz no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro até 26 de fevereiro de 2022. E é uma exposição coletiva que conta com mais 16 artistas que alguns desenvolveram obras comissionadas, feitas especialmente para a exposição. Como a nossa, que a gente desenvolveu em comissionamento para o museu. E tem obras históricas de acervos, por exemplo, do Museu da Inconfidência e do Museu Histórico Nacional também. Eu acho que uma das coisas que a gente quis fazer foi essa impressão de 5.000 exemplares desse jornal, que está aqui, ele pode ser retirado lá na exposição, e em breve a gente vai abrir esse arquivo digital para que todo mundo possa baixar. E seria um prazer também levar essa exposição para outros lugares, esse trabalho também, quando possível, né? Lá no museu, a gente tem uma espécie de instalação com 3 painéis fotográficos, em que as imagens foram criadas através de soluções recentes de inteligência artificial, onde, com o texto do Lúcio, a gente criou pequenas entradas de texto que são utilizadas para gerar essas imagens que a gente viu passando aqui ainda agora. Então, tem uma conexão histórica entre uma tecnologia muito atual e uma história de quase 200 anos ainda. Sim. Eu acho que a gente, Lúcio, eu acho que a gente construiu o trabalho taticamente, pensando também a longo prazo. Como é que esse trabalho pode ser distribuído a longo prazo e repensado a longo prazo também. Então, os 2 formatos, tanto o jornal quanto as fotografias, as imagens produzidas por inteligência artificial, eles dão muito pano para manga para uma discussão longa.
Inclusive, uma das questões que a gente quer pautar mais sobre o trabalho, que é a construção dessas imagens a partir dessa inteligência. Quer dizer, é uma inteligência maquínica que é toda estereotipada, quer dizer, existe um racismo algorítmico ali, né? Então, para construir construir um território, características de um território amazônico, assim como pessoas, é uma dificuldade, é uma comunicação dificultosa com máquinas nesse nível. E se a gente pensar um futuro conversando com computadores e máquinas dessa dimensão, né, de inteligência, é importante também a gente aprender a como e o que dizer para essas máquinas. Então, é um trabalho de conscientização também futurística. Um dos nossos trabalhos chama Sonho Cabano. Um dos últimos trabalhos, que é um trabalho mais, digamos, psicodélico, alucinógeno, diríamos assim, mas é uma dimensão também de um pensamento a se revelar, né? De uma intenção a se revelar. Também, opa, só um microfone aqui. E também eu acho que isso é um outro caminho que a gente poderia também dar para esse trabalho rodar. Eu acredito que por um período a gente vai trabalhar muito nessa dimensão de distribuir o jornal e fazer com que ele chegue em muitas mãos, principalmente aí no norte. Agora, taticamente, existiu uma outra intenção nossa também, que era difundir a mídia, essa mídia, esse modelo do jornal pessoal, né? Contar um pouco a história enviesada com o histórico da cabanagem e fazer ele circular no centro-sul do país, que pouco conhece o trabalho do Lúcio nesse formato, né? E entender uma mídia de tão longo prazo, o quanto conscientizou e quanto formou gerações, inclusive, de cabeças na Amazônia. Então, essa era uma intenção tática a partir do MAN, a partir do Rio de Janeiro, fazer circular essa informação também. Gisele, ainda há pouco, enquanto vocês falavam, a produção do Sem Censura soltou algumas imagens para a gente. Eu pediria que soltassem novamente. Nós temos um retrato geral do que seriam os líderes, os personagens que encabeçaram o movimento cabano. E entre algumas outras telas, nós temos imagens como se fossem cenários dos locais onde houve esse recorte do movimento. Foi nisso que entrou a inteligência artificial para a montagem desses cenários e personagens? Foi, exatamente, Vanessa. A gente, lendo os escritos de Lúcio, que estão todos publicados no blog cabanagem180.wordpress.com, foi da onde a gente fez a edição desse jornal impresso. A gente montou descritores de paisagens, de retratos de personagens, principalmente as personagens anônimas que estiveram na tragédia do Brigue Palhaço, em outubro de 1823, que foi um massacre. E são pessoas que lutaram ali nesse período pré-revolucionário e que a gente não tem registro delas, de retratos. Então, essas paisagens, elas levam em conta cenas de cidade, de revolta acontecendo no ambiente urbano de Belém do Pará, principalmente, mas também esses retratos, que é uma homenagem a esses 256 cabanos, e que somente 4 sobreviveram desse massacre, né? Então, no centro dessa composição dos retratos, a gente colocou as paisagens de um igapó, de casas vazias, como se fossem essas 4 pessoas que não conseguiram sobreviver. E para cada uma das sessões de imagens, foram construídos textos, a maioria deles em inglês, né, Gisele? Deixa eu só colocar, as imagens que estão passando, elas estão referentes à primeira imagem, que é o 7 de janeiro, né, que seria a data emblemática da tomada da cidade. E essa que aparece agora é justamente a que o Pedro se refere, os 256 cabanos, que aí são esses anônimos, né, que não têm nomes, mas têm etnia, raça, né, e cor, né, e gênero, e uma história muito masculina também. Então, nesse retrato, por exemplo, nessa retratação aqui, a gente tentou ao máximo não masculinizar e colocar também a participação feminina, né, no levante.
Então, assim, você vai encontrar 256 cabanos e no centro da perspectiva do olho na imagem, você encontra também os igapós. Muito da história, do recorte da história que a gente recortou também do Lúcio, é uma história contada, é a história de uma cabanagem ali em Belém, né, no Pará. Quer dizer, então tem muito esse cenário, por exemplo, do Forte do Castelo, do centro de Belém e das beiras de rio, das beiradas de rio. Então, assim, para essa leitura fora da região amazônica, a gente criou destaques também de vistas para que as pessoas tivessem essa reflexão mais geral, né? Essa visão mais geral do que é a ambiência amazônica nesse recorte histórico da cabanagem no Pará. Perfeito, mais participação chegando. A Paula Sintra, do bairro do Telégrafo, aqui no Pará, quer saber o que levou o Pedro a se interessar pela cabanagem, sendo ele carioca. Bom, sendo carioca, acho que tem interesse também por revoluções, insurreições e revoltas que aconteceram no Brasil e fora. Acho que um pouco da minha conexão com Gisele tem a ver com essa pesquisa sobre um passado, um presente de organizações táticas e principalmente ligadas à mídia. Então, eu acho que quando a curadoria, né, convidou a gente propôs um trabalho em duo, teve muita influência de Gisele, com certeza. A gente é amigo há bastante tempo e conversa muito. E acho que conhecer mais a fundo a obra de Lúcio é como se despertasse também uma coisa para quem é do Sudeste, que eu não sabia antes, né? Assim, o Lúcio descreve não só a cabanagem nos seus escritos, mas também uma série de conflitos que acontecem no Norte, e isso me desperta um interesse que não começa agora, mas que acho que se aprofunda agora. Maravilha. Bem, o nosso tempo já está chegando ao final. Para encerrar, como é que foi a receptividade do Lúcio Flávio Pinto com relação a essa exposição? Puxa, foi grandiosa. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor. Muito emocionante, na verdade, até. É um trabalho muito emocionante de fazer. Eu, como paraense, eu fico chorosa. É uma dádiva, eu diria, porque o trabalho do Lúcio e esse jornal foi um conscientizador assim, da minha pessoa, da minha maneira de pensar e a maneira de enxergar a Amazônia também, e ter a possibilidade de juntar e ainda dele estar vivo e poder realizar e conversar e ter conversas muito próximas com ele, e ter autorização para poder usar o trabalho e uma liberdade também editorial que a gente teve, que foi muito linda. A forma como a generosidade intelectual é uma coisa que acompanha também o nosso trabalho, né, Pedro? Então, assim, essa união assim, de consciências e de proposição foi super, super bem-vinda por ele e super bem recebida também. Eu super agradeço, eu acho que ele está assistindo a gente. E estou muito feliz disso circular. E acho que durante esses 4 meses de exposição, né, ela segue até fevereiro, tem muito jornal para ser distribuído e muita gente pegando jornal. E a receptividade também é muito boa da audiência, né, do público que passeia, porque é uma exposição onde você pode sair com conteúdo na mão. E um conteúdo histórico de múltiplas histórias, não só da cabanagem, mas da história de vida de Lúcio e da história de vida de uma mídia independente na Amazônia também. Então, Gisele e Pedro, quero parabenizá-los. Então, a exposição fica até fevereiro no MAM. Quem sabe em janeiro, no aniversário de Belém, a gente não consegue trazer essa exposição para cá. Parabéns mais uma vez. Seria legal. Obrigado, Vanessa. Muito obrigada, Vanessa. Obrigado, Tayana. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco, nosso Tom aqui conosco no Sem Censura Pará. Até já.